Santo, 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 santo é o eterno Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer mais uma vez, da parte de Deus, venho até você nesse dia maravilhoso, maravilhoso, trazer uma palavra forte, uma palavra poderosa, uma palavra que o Espírito do Senhor me iluminou há 2 dias atrás. É bem verdade que é um enorme prazer estar em relacionamento com Deus. Todas as vezes que a gente tem tempo para oração, para meditação da Bíblia Sagrada, a gente consegue ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nós podemos ouvir no silêncio, ou mesmo quando a gente estiver em momento de devoção. Por isso que é importante, meu amigo, minha amiga, você e eu, a gente criar disciplina, o hábito de ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. Sem a oração, sem a meditação da palavra de Deus, é difícil a gente conseguir ter um relacionamento com Deus, e fica mais complicado a gente poder ouvir a voz de Deus e saber a vontade de Deus para a nossa vida a cada dia a dia. Muito bem, a mensagem que hoje o Espírito do Senhor tem para nós é uma mensagem terrível, uma mensagem poderosa, é uma mensagem de espada. Esse tipo de pregação que o Espírito Santo me deu é um tipo de mensagem que as pessoas preferem excluir, porque as pessoas têm uma imagem de Deus, que Deus é um Deus bondoso, que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus que, sim, de fato, é o atributo de Deus. Deus, ele é amor, mas nós sabemos que Deus é o Criador, e Deus, ele é o Criador, ele tem sentimentos, e desses sentimentos que Deus tem um outro lado, outro sentimento que as pessoas não gostam de levar em consideração, mas o Espírito do Senhor há de falar. Eu gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, aqui. O Espírito Santo tem falado com você através desse meio que o Senhor tem me dado graça para poder desenvolver o talento que Ele me deu, que é até, no entanto, de poder pregar o Evangelho nas redes sociais. Mas Deus é fiel. O mais importante é que a vontade de Deus seja feita e que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado, porque a cada dia que se passa, muita gente tem morrido, e infelizmente muitas pessoas têm morrido sem aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Não há mais tempo para ficar parado, não há mais tempo para perder, não há mais tempo para se enterrar talento. É tempo de pregar a palavra de Deus, independentemente dos meios que Deus nos dá. A gente tem que evangelizar. O evangelho do reino, ele tem que ser pregado a todas as nações. Só assim que então virá o fim. Também gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, a não hesitar em fazer comentário, em fazer like, porque fazendo isso Deus irá te abençoar, porque o mais importante é que a palavra de Deus ela seja pregada no mundo inteiro. E se você puder partilhar, melhor ainda. O mais importante é que a honra e a glória tem que ser dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, em seguida vamos então ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Porque da oração missionária é muito simples. A oração é a comunicação com Deus. Todas as vezes que eu faço a oração, antes de ministrar a palavra, eu entro em contato com o mundo espiritual e deixo ao mesmo tempo que Deus ele fale através de mim, porque o que vale não é simplesmente a pessoa falar, mas sim deixar Deus falar, porque Deus sabe o efeito que a palavra dele irá de fazer para os corações que se encontram carentes e famintos de ouvir a verdade. É verdade que vivemos dias complicados e há uma necessidade muito urgente de nós sempre se alimentar com a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer na alma que eu venho a Ti para prestar culto, Senhor Deus, para deixar que o Senhor fale por meu intermédio, que o Senhor falou ao meu coração esses dias atrás. É bem verdade, Santo Deus, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que havia se perdido.
O Senhor é o Deus que não sente prazer na morte de ninguém. O Senhor não sente prazer nem na morte do ímpio. Por isso, Senhor Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê intrepidez para poder ministrar a tua palavra. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que é tão grande, que é tão enorme, que o Senhor não cabe nem no infinito, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que castiga todos aqueles que te odeiam. O Senhor é o Deus que não reparte a sua glória com ninguém. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar. Portanto, Senhor Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, para que essa pessoa possa ser liberta. Que ela seja liberta, Senhor Deus, dos vícios. Que ela seja liberta, Senhor Deus, do mal que tem aprisionado a vida dela, da cegueira espiritual que tem impedido com que ela se converta, com que ela aceite a Cristo Jesus e assim ela possa ter a sua vida salva. Espírito Santo, fale por intermédio de mim, dê-me graça, dê-me intrepidez, dê-me ousadia, a fim com que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu que lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você crê, diga comigo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, para esse dia maravilhoso, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós se encontra no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias é o 24º livro da Antiga Aliança. É de suma importância, meu amigo, minha amiga, você e eu, a gente lê sempre a palavra do Senhor, a gente conhecer as Sagradas Escrituras. Por que disso, missionário? Porque quanto mais você lê e quanto mais você decorar textos sagrados, você será uma pessoa forte espiritualmente, porque essa é a vontade de Deus, que você tenha o conhecimento, que você conheça o que Deus pensa ao teu respeito e o que Deus quer que você faça, que eu faça, e para que a gente seja assim liberto e não seja enganado pelos espíritos malignos, amém? Ok, a palavra que vamos ler hoje se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 25, versículos número 15, 16, 17, diz o texto sagrado, Deus falando através da boca de Jeremias. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, pegue de minha mão este cálice com vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Versículo 16. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Versículo de número 17. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. E a próxima palavra que nós vamos ouvir, que vai confirmar esse texto que Deus deu ao profeta Jeremias, se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, é o 6º livro do Novo Testamento, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 23, diz o texto sagrado. Portanto, a ira de Deus é revelada dos seus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. 19. Pois o que de dois se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Versículo 22. Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos, 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feitos segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Glória a Deus, o que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem. Para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre o cálice da ira de Deus. Para começar, missionário, o que significa esse termo, a ira de Deus? O que é a ira de Deus, missionário? Preste atenção. Conforme eu havia dito no princípio, antes de começar, antes de deixar o Espírito do Senhor falar, é que o Deus criador dos céus e da terra, existem alguns atributos que fazem parte da personalidade e do caráter de Deus. Deus, alguns atributos que são a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, tem o amor e tem a justiça de Deus. E no que diz respeito à ira de Deus é um atributo que tem a ver com a justiça de Deus. Por quê? Porque se Deus fosse simplesmente um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso, mas que não fizesse justiça, Deus ele estaria indo contra ele. O que é a ira de Deus, missionário? A ira de Deus é o amor de Deus entrando em ação contra o pecado. Explica isso, missionário. É muito simples. Por Deus ser um Deus amoroso, por Deus ser um Deus justo, Deus não pode tolerar ofensa. Deus não pode tolerar a maldade. Nós sabemos que quando Deus ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus havia criado o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e Deus ele havia dado um decreto ao homem, dizendo que de toda árvore que tem do jardim, poderás comer do seu fruto livremente. Porque Deus ele havia dito isso para o homem, e Deus ele disse, olha, mas da árvore que está do centro do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ele fez isso exatamente que é para dar um sentido de autoridade no ser humano, para colocar um limite, fazendo que é para o ser humano entender que existe um Deus que é o Criador, que ele tem que prestar contas. Por mais que Deus ele ama o ser humano, por mais que Deus ele dá liberdade ao ser humano de fazer as suas escolhas, Deus ele estabeleceu um limite no ser humano. E aí entra a ira de Deus, entra a justiça de Deus. A justiça de Deus não tolera que o ser humano viva de qualquer maneira nessa terra, ou faça as coisas de qualquer maneira, mesmo aquilo que ele proibiu para o homem fazer. E Deus, por causa da sua ira, ele estabeleceu sanções, ele estabeleceu regras que, se o ser humano tentar violar essas regras, ele será sancionado. Não importa se a pessoa ela é cristã ou não é cristã. Não importa se a pessoa segue a justiça de Deus ou não segue a justiça de Deus. Porque o mandamento de Deus é o seguinte, que se o justo ele vive no caminho da justiça e ele morrer no caminho da justiça, ele será salvo. Mas se o justo ele se desviar do caminho da justiça, mesmo conhecendo a justiça, ele será sancionado. E com o perverso ele declara o seguinte, olha, se o perverso ele viver na perversidade e ele continuar a viver na perversidade e ele morrer na perversidade, ele será sancionado, e a sanção aqui será o inferno. Mas se o perverso ele continuar na perversidade e ele vir a se arrepender no último dia, as perversidades que ele cometeu toda a sua vida, Deus irá esquecer. Então, a ira de Deus ela entra em vigor por causa da justiça de Deus. Nós vimos no livro do profeta Jeremias, Deus eliminou o profeta Jeremias porque naquela época do profeta Jeremias o povo era um povo endurecido, o povo era um povo idólatra, era um povo pagão, era um povo que facilmente se desviava dos caminhos de Deus, que é para se voltar à idolatria, à feitiçaria, aos prazeres da sua natureza. E Deus, através do profeta Jeremias, Deus ficou irado, Deus ficou tão irado que ele disse, olha, Jeremias, assim diz o Senhor, toma da minha mão o cálice da minha ira, que eu irei de derramar sobre todas aquelas nações que se rebelaram contra mim. Eles vão ficar enlouquecidos, vão ficar bêbados pelo vinho da minha ira que eles irão de beber,
irão de ficar enlouquecidos, irão de andar cambaleando por causa da espada do juízo que eu irei de enviar contra eles. E na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, Deus, através do apóstolo Paulo aos Romanos, Deus ele dá alguns indícios de algumas coisas que provocam a ira dele. Por exemplo, no versículo 18 do capítulo de número 1, nós vemos o Espírito Santo iluminando o apóstolo Paulo para falar o seguinte, olha, que dos céus, a ira de Deus se revela nos céus contra toda a impiedade, contra toda a maldade que os homens, eles cometeram contra Deus, cometendo injustiça, suprimiram a justiça de Deus e fizeram se tornar injustiça. E mais, nos textos embaixo, ele declara que o que de Deus foi se manifestado entre eles fica notável, fica visível para que eles assim lhe conhecessem como Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo ele nos mostra que faz com que Deus fique irado é a impiedade. O que significa a palavra impiedade, missionário? A palavra impiedade significa maldade, todo tipo de maldade que brota do coração do ser humano. E dentre essas impiedades, mais nos textos abaixo, tem algumas impiedades que nós vimos que ele falou que mudar a glória de Deus é mentira. Sendo sábios, tornaram-se loucos. E fala embaixo, cita texto da idolatria que fala que transformaram a glória do Deus invisível em semelhança de pássaros, de quadrúpedes e de répteis. Sem sombra de dúvida, está se falando de idolatria. Então, a idolatria é um pecado que Deus ele abomina, que Deus ele detesta. E por causa da idolatria, mais nos textos abaixo fala sobre, se cita de relações de homossexualismo, de lesbianismo, porque essa era uma prática antiga que se era muito praticado no Império Romano, já que Roma naquele tempo governava o mundo antigo, eles praticavam essas práticas, eles praticavam homossexualismo e ao mesmo tempo também praticavam a idolatria. E Deus ele abomina, meu amigo, minha amiga, o pecado. É por causa do pecado que a ira de Deus se manifesta. E o cálice da ira de Deus ele é sempre derramado. Porque hoje há uma grande dificuldade que se passa na mente, no coração das pessoas. As pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas não querem o caminho de Deus. Por quê? Porque Deus, quando um ser humano ele vem se aproximar dele, Deus ele quer que a pessoa faça o melhor de si. Deus ele não aceita, meu amigo, minha amiga, que você e eu, a gente tendo compromisso com ele, a gente faça tudo aquilo que a gente quer. Com Deus não é assim, com Cristo não é assim que funciona. Se você quer se você quer ser salvo, se a gente quer ser salvo, se a gente quer entrar no reino de Deus, na Canaã celestial, a gente tem que estar preparado para renunciar a nossa vida e fazer aquilo que Deus quer. E uma das coisas que Deus quer é que o homem não peque, é que o homem faça o máximo possíveis para viver uma vida de santidade, uma vida de justiça para Deus. Mas o que tem acontecido? As pessoas, o ser humano hoje, no mundo inteiro, ele é inclinado pela sua natureza, ele é inclinado pelaquilo que a sua carne mais o impulsiona a realizar. Deus, através do apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 a 17, tem algo interessante que ele diz assim, olha, não ameis o mundo nem que no mundo há, pois quem ama ao mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é a cobiça da carne? É tudo aquilo que dá prazer, que dá satisfação na nossa carne. Ou estou a falar dos pecados que o ser humano realiza, que dá prazer. Estou a falar, por exemplo, de glutonaria, de pecados da área sexual, enfim, tudo aquilo que dá prazer na nossa carne. Aí ele fala da cobiça dos olhos, o amor ao dinheiro, e tem também a soberba da vida. Então, por causa dessas coisas que o ser humano, porque nós
por natureza, a nossa inclinação é sempre para se afastar de Deus. É sempre para fazer aquilo que a nossa carne deseja. E Deus não quer que a gente viva assim. Deus não quer que a gente viva assim por quê? Porque Ele é um Deus santo. Deus ele é um Deus justo. Ele é um Deus que exige que o ser humano faça o melhor de si para se aproximar dele. Se você quer ser salvo, se eu quero ser salvo, a gente tem que renunciar a essas coisas. A gente tem que renunciar a essas coisas. E você vê só uma coisa aqui. A nossa tendência é sempre para o mal. A nossa tendência de se voltar para o mal é tão grande que as pessoas elas não gostam de ouvir a pregação do Evangelho. Elas não gostam de ouvir a palavra do Senhor. Por esse motivo é que as pessoas estão a sofrer. Um dos principais motivos que faz com que as pessoas sofrem, as pessoas não conseguem ter êxito na vida, chama-se o pecado. O pecado de que entrou no mundo tornou a raça humana deficiente. A raça humana se tornou deficiente por causa do pecado e mais do que isso, por causa de se afastar de Deus. Por isso que a ira de Deus ela tem que se manifestar. Porque se a ira de Deus não se manifestar, Deus não será um Deus justo. E nós vimos no livro no livro de Apocalipse, fala de sanções terríveis que a ira de Deus ele é capaz de fazer. Tem um texto de Apocalipse capítulo 14, fala que Deus ele falou no anjo, que é para derramar o vinho da sua ira sobre todos os moradores da humanidade, um símbolo da justiça de Deus para aquelas pessoas que estão a sofrer no inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado, porque as pessoas não querem Deus, as pessoas não querem compromisso com Deus. Você ouve a palavra de Deus sempre, você ouve, não só através de mim, mas de vários homens de Deus, você ouve, Deus fala contigo sempre. Deus fala que você tem que parar de pecar, você tem que parar de ser uma pessoa vaidosa, que você tem que parar de ser uma pessoa que vive em funções dos teus interesses e que nunca tem tempo para Deus, porque se você continuar assim, a ira de Deus irá de vir sobre a tua vida. A ira de Deus irá de vir sobre a tua vida, como tem vindo na vida de todas as gerações que têm se afastado de Deus. Já se perguntaste por que Deus criou o inferno? O inferno, meu amigo, minha amiga, é uma representação visível da ira de Deus. Deus criou o inferno por causa da justiça, porque nós temos que entender uma coisa, que a nossa alma, que é o centro da nossa inteligência, vontade e sentimentos, que é a sede da nossa personalidade, ela que tem que prestar contas a Deus. Por isso que Deus ele exige o máximo possível que o ser humano, enquanto está aqui na terra, a viver a sua vida na terra, que ele tome uma decisão de mudar de vida. De mudar de vida, porque a vida aqui na terra, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ela é como a erva do campo, que hoje existe, amanhã já não existe mais. A nossa vida, ela é passageira, por quê? Porque a partir do momento que a pessoa bate boca, que a pessoa morre, que a pessoa passa diretamente para a eternidade, ou ao lado de Deus, ou longe de Deus, a pessoa não pode mais voltar para trás. É isso que as pessoas não conseguem entender. Por isso que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não prestem atenção para isso. Satanás, ele não quer que o ser humano tenha tempo para pensar no seu futuro depois dessa vida. Satanás, ele não quer. Satanás, ele quer que o ser humano continue assim. Uma vida de brincadeira, uma vida de gargalhada, uma vida de festas, uma vida ocupado com os seus afazeres, com o trabalho, com a família, que não tenha tempo para Deus, que é para quando a morte pegar a pessoa de surpresa, diretamente a pessoa vai diretamente para o inferno. É isso que Satanás quer. Satanás, ele usa todos os meios possíveis, porque o ladrão, que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás, como é que ele se manifesta missionário? Ele se esconde atrás das pessoas. Ele se esconde atrás das preocupações que têm empreendido o ser humano, que têm feito com que o ser humano não tenha tempo para pensar na existência de Deus, para pensar que existe um futuro após a morte. Por esse motivo é que a ira de Deus, ela está a se manifestar e ela vai se manifestar. Deus não é mau, meu amigo meu. Não tem essa imagem, porque as pessoas quando se fala de Deus, as pessoas pensam que Deus ele é mau. Não, Deus não é mau, Deus ele é justo. A justiça de Deus é que entra em vigor no que diz respeito à ira de Deus. A ira de Deus ela se manifesta no céu. Deus ele não está
a ira de Deus ele se manifesta contra toda impiedade, contra toda maldade que os seres humanos têm cometido. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado com a tua vida, cuidado. Porque as pessoas vivem nessa terra como um animal, sem percepção do futuro. Pensam que a vida é só comer, beber, vestir, trabalhar, viver em festas e visitar a família. A vida é mais do que isso. A vida, ela é mais do que isso. Ela é mais do que isso. Satanás, ele quer que o ser humano viva carregado. Ele viva preso com as ocupações que ele tem no dia a dia e não pensa em Deus. E não tenha tempo que é para pensar no seu futuro após a morte. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado. Cuidado, porque a ira de Deus, ela é como fogo que queima, 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 queima e nunca se apaga. Se você não quer que a ira de Deus desça na sua vida, toma a decisão de se converter. Toma a decisão de viver uma vida podre, suja e imoral. Toma a decisão de viver uma vida, toma a decisão de abandonar uma vida podre, suja e imoral e toma uma decisão de se voltar para Cristo. Porque a vinda do Filho do Homem será como o ladrão da meia-noite. As coisas vão acontecer, olha, o céu e a terra vão passar, mas tudo que está escrito na palavra do Senhor vai se cumprir. Muita coisa já tem se cumprido, muitos sinais têm se cumprido, mas a vinda do Filho do Homem irá de se cumprir. Jesus ele vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar as pessoas que estão preparadas, que têm vivido uma vida de dedicação, uma vida de consagração, de santificação para Deus. Como é que está a tua vida, meu amigo, minha amiga? Como é que está você? Se você morrer hoje, se hoje a morte visitar, para onde vai a tua alma? Ou você não acredita na vida após a morte, ou você pensa que a vida é só aqui na terra. Você não acredita na vida, ou você pensa que não existe vida após a morte. Olha, há provas suficientes que existe vida após a morte. No texto que nós lemos de Romanos capítulo 1, no versículo de número 20, tem algo interessante, diz que o que tudo se pode ser conhecido de Deus, os atributos invisíveis de Deus, a sua natureza divina, o seu divino poder, as coisas criadas, o universo, a natureza, todas as coisas ficam lá para que os homens se tornem indesculpáveis, ou seja, em outras traduções diz inexcusáveis. Ninguém vai ter culpa, ninguém vai poder falar diante de Deus que Deus não lhe mostrou, que Deus não lhe deu prova suficiente que Deus ele existe, que Deus ele é vivo, que Deus ele é real. Eu, você, a natureza, o universo, o planeta, todas as coisas que existem, nós somos uma prova indesculpável da existência de Deus. Por isso não fala que Deus não te avisou, não fala que não existe, não fala que o dia que você morrer, porque é o corpo que morre. O corpo, ele morre. Esse corpo aqui de carne e osso que Deus nos deu, ele tem uma data limitada que é para falecer. Tem uma data limitada, mas o interior, a alma do homem, que é o poder de Deus dentro de nós que nos faz viver, ela não morre. É a alma que vai prestar contas. É a alma que vai prestar contas, porque a alma é a sede da personalidade do ser humano e ele é responsável pela inteligência, pela vontade própria, pelos sentimentos. É a nossa alma que nos dá o pleno domínio da existência. Quem morrer e quem ir para o céu e quem ir para o inferno, as pessoas têm o pleno domínio de existência, sabem por que morreram, sabem o que lhes levou aí tanto para o céu, tanto para o inferno, porque Deus ele irá de ativar a nossa consciência, que é para a gente ter pleno domínio de existência. Por isso, meu amigo, minha amiga, a vida é mais séria do que eu e você, que a gente imagina. Cuidado com o espírito de distração. Cuidado você, meu amigo, minha amiga, que pensa que a vida é só isso. É você brincar, você publicar festa, você levar uma vida de distração. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que isso. A vida aqui na Terra passa muito rápido. Olha, tem muitas pessoas que morreram, que duraram aqui na Terra, que lamentaram porque que durante o tempo que ele teve vivo nesse planeta, não conseguiu devotar, dedicar o seu tempo para Deus. Deus está te dando a oportunidade, o amor de Deus ele é tão grande que Deus não quer que o ser humano morra sem lhe conhecer. Deus quer que tanto eu como você, a gente tenha um compromisso com Ele. E tem uma coisa que o Espírito Santo me trouxe agora na memória, é que
Quanto mais cedo, meu amigo, minha amiga, um homem e uma mulher conhecer a Deus na sua vida, seja na infância ou na sua juventude, melhor será para a sua historicidade de vida aqui na terra. Quanto mais cedo você conhecer a Deus e quanto mais cedo você tomar a decisão de vir para Cristo e de ver uma vida para Deus, você será livre das sanções. Você será livre das sanções, meu amigo, meu amigo. Por isso, você que não é cristão, você que fala, eu não tenho religião, Deus não é religião, Deus é a vida, é o autor da vida. Toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se arrepender dos seus pecados, de se batizar nas águas e no Espírito Santo e de viver uma vida para Deus. Não é tempo, não deixe mais o tempo passar. Você só tem uma vida, o dia de amanhã você não sabe. Você está a me ouvir, você conhece entre queridos, amigos, conhecidos teus que brincaram contigo, que durante que você sorriu com ele, que você comeste com ele na mesma mesa, que você conviveste alguns momentos com ele, que já morreram, que não estão mais, que não estão mais nessa vida. Você conhece como eu conheço. Sabe o que isso significa dizer? Isso é um recado de Deus para mim e para você, que a gente tem que se voltar para Deus. Que a gente tem que se voltar para Deus, porque a vida aqui na terra passa muito rápido. E a ira de Deus está sempre a se manifestar. Deus não está satisfeito com o pecado. Deus não está satisfeito com a maneira como é que as pessoas têm se voltado contra Ele. O Deus que é o Criador dos céus e da terra é um Deus que se ira todos os dias. Deus está irado. Deus está irado contra o pecado. Porque o pecado, meu amigo, minha amiga, o pecado é uma doença. O pecado é uma doença dentro do coração do ser humano. É uma doença que afeta tanto a mente, os sentimentos e a inteligência do ser humano. O ser humano, quando o pecado está dentro do seu coração, ele blasfema de Deus. Ele debocha das coisas, porque o coração dele está possuído por Satanás. É isso que Satanás quer. Satanás quer que você ouça a palavra de Deus e dê risada, e deboche, e seja incrédulo, falando, não acredito nisso, isso é uma brincadeira, está a perder tempo. Que é para quando você morrer, o dia que você morrer, ir diretamente parar para o inferno. É isso que Satanás quer. É isso que Satanás quer, porque o objetivo de Satanás é roubar, matar, que é para quando as pessoas morrerem, diretamente ir para o inferno. Porque o inferno, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, ele recebe pessoas todos os dias. A alma das pessoas está aí parar nesse lugar, está aí parar no inferno. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Não é a vontade de Deus, por isso que Deus está sempre a derramar o cálice da sua ira todos os dias. Todos os dias o anjo ele vem e derrama o cálice da ira de Deus sobre o inferno, sobre a humanidade, porque Deus ele odeia o pecado. Deus ele não quer que o ser humano peque. Só tem uma solução, meu amigo, minha. Você tem que desejar. Você e eu, a gente tem que desejar mudar de comportamento. Temos que mudar. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida, meu amigo, minha amiga? Você, rapariga, que fica a se exibir, que fica a mostrar as curvas do teu corpo que você tem ou que você não tem nas redes sociais. Você não vai ser bonita sempre. Você não vai ser 14 sempre. Não vai ter esse jovem de início sempre. Chegará um tempo que o teu corpo irá de envelhecer. E quando você morrer, para onde vai a tua alma? Porque você não é essa aparência que tanto você se exibe, que tanto você se elogia, que tanto você fica empolgada pela beleza que você tem. Você é o que está dentro do teu processo mental, sentimental, emocional. Você é o poder que está dentro de você, que se chama alma, que te faz, que faz brilhar a tua aparência. Por isso, cuidado. A vida aqui na Terra, ela passa muito rápido. Ela é passageira. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu espero que o Espírito Santo possa fazer brotar em você o desejo de se voltar para Deus. Deus não está satisfeito com esse mundo. Deus ele não está satisfeito. Deus ele já atribuiu sanções que está mencionando na palavra de que no tempo dele irá de se cumprir. Mas Deus tem levantado homens e mulheres com coragem de pregar a palavra para você, que é para você poder mudar enquanto há tempo. Amém? Tome uma decisão de se voltar para Cristo, de se voltar para Deus, e Deus ele poderá te livrar assim da ira dele. Porque uma das coisas que é representação visível da ira de Deus
chama-se inferno. O inferno, meu amigo, minha amiga, é o lugar de maior dor, de maior sofrimento, inimaginável que o ser humano jamais aconteceu. As pessoas fazem filme sobre o inferno, criam séries, fazem gargalhada, mas o inferno, meu amigo, minha amiga, no inferno não há tempo para a pessoa conversar. Olha, tem algumas características desse lugar que as pessoas deveriam dar gargalhada, porque é lugar de escuridão, é lugar de dessas trevas, é lugar que o bicho não morre, é lugar de tormento. Sabe o que é tormento? Dor que não passa. Dor que não passa. Olha, e tem mais do que isso que Deus criou. Porque quem criou o inferno, se você não sabia, meu amigo, minha amiga? Deus é que criou o inferno. Não foi Satanás, foi Deus que criou o inferno, porque todas as coisas, está na Epístola de Romanos que nós acabamos de ler, todas as coisas que existem, que foram criadas da fundação do mundo, visíveis e invisíveis, Deus é que criou. Deus é que criou o inferno. Olha, até lemos algo que nos chamou a atenção. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Está na Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 16. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe, meu amigo, minha amiga. Cuidado. Deus é que criou o inferno. Deus é que criou o inferno e Deus deixou lá os demônios, os espíritos malignos lá, atormentar aquelas pessoas que se desviaram dele aí no inferno. Para que quando chegar o tempo dele, Deus irá de lançar o inferno, a morte, Satanás, o falso profeta, os anticristos, os abomináveis, tudo no lago de fogo, os assassinos, os mentirosos, os idólatras, tudo no lago de fogo. A ira, o inferno, assim como o lago de fogo, é uma representação da ira de Deus. O cálice de Deus, ele é derramado, sempre. O cálice de Deus, ele é derramado no inferno. Ele é derramado no inferno, porque Deus, ele vai fazer justiça. Haverá sim paz e justiça. Vai haver paz e justiça. Deus, ele irá de julgar a cada um segundo as suas obras. Mas a questão é que, se você morrer hoje, meu amigo, minha amiga, você rapariga, você rapaz, você homem, você mulher, para onde vai a tua alma? Porque os prazeres acabam, a vaidade passa, tudo vai acabar. Tudo vai acabar, meu amigo, minha amiga. Tudo vai acabar. O tempo de você se voltar para Deus é hoje. Toma a decisão de se voltar para Cristo. Se você não quer que o cálice da ira de Deus desça sobre você. Espero que essa palavra que o Espírito Santo ele me deu para falar para você sobre o cálice da ira de Deus possa criar em você terror, possa criar em você temor. Essa é a segunda vez consecutiva que Deus está me levando a pregar sobre o juízo dele. Conforme eu disse, as mensagens que eu tenho pregado a Deus, elas não são minhas, elas não veio da minha memória, eu não imaginei. O Espírito Santo é que tem me dado as mensagens. Se ele quer, pela segunda vez consecutiva, que eu fale sobre juízo, e se ele quer continuar a falar sobre juízo, então eu vou obedecer. Porque eu quero ser salvo, eu quero que Deus use a minha vida para que o nome dele seja glorificado. Deus me deu esse talento, Deus me deu essa pequena porta, que é a rede social, que é para mim poder pregar. Então, a vontade de Deus tem que ser feita. Mas você que anda a ver os vídeos, você que anda a ouvir, você que continua a ver uma vida de brincadeira, de festa, de risada e de gargalhada, se você não quer mudar, se você não quer se converter, o dia que você morrer, você vai parar para o inferno. Eu estou a ser sincero com eu não quero falar mentira para você, eu tenho que ser sincero honesto contigo. Pensa na eternidade. Se você não mudar, jovem, rapaz, você não tomar a decisão de aceitar Cristo Jesus, o dia que você morrer, você vai parar para o inferno. Essa não é a vontade de Deus, mas a justiça de Deus faz com que assim seja. Porque Deus, ninguém vai entrar no céu porque Deus não gostou da cara dele, porque Deus não gostou da altura dele, não. Como também ninguém vai para o inferno porque Deus não gostou dele. Todos vamos ser julgados segundo a justa, reta justiça. Quem viveu para Cristo, teve uma vida de abnegação aqui na terra, uma vida de renúncia, de santidade, de fazendo aquilo que Deus quer, é digno de ir para o céu. Como também quem aqui na terra viver uma vida longe, afastada. Não importa se a pessoa está na igreja, porque as pessoas confundem, pensam que pelo fato da pessoa ir para a igreja todos os domingos, a pessoa já vai ser salva. Nem assim, com Deus nem é assim que funciona. A gente pode ir na igreja, a gente tem que congregar, como o apóstolo Paulo falou, devemos congregar porque é costume de alguns, mas o que faz a diferença não é apenas congregar.
Nós temos que congregar, mas nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ter um momento de devoção com Deus diário, porque isso é que vai garantir a certeza da nossa salvação. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é para ser vivida todos os dias do nosso cotidiano. Não é simplesmente que é para ir para a igreja no domingo se lembrar, aí depois a pessoa, durante o dia, a pessoa, aquela pessoa que é um péssimo ser humano. A pessoa é ladrão, a pessoa fala palavrão, a pessoa vê pornografia, a pessoa faz coisas erradas, a pessoa dá golpe nos outros, é fofoqueiro. Quer dizer, não adianta ir na igreja se nós estamos a fazer esse tipo de coisas. Por isso, se a gente não quer que o cálice da ira de Deus caia sobre nós, vamos ver uma vida de santidade. Que Deus quer que a gente seja puro, que a gente seja santo, que a gente siga pelo caminho da paz e da santificação todos os dias. Amém? Que o Espírito Santo possa convencer tanto a mim e a você do pecado, do juízo e da justiça, e que a gente possa mudar de comportamento. Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, é bem verdade que não é muito falar que o Senhor irá de ouvir, até porque a obra da regeneração, quem faz é o Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra que o Senhor ministrou através de mim possa criar impacto, possa trazer uma mudança tanto na vida dessa pessoa como na minha vida. É bem verdade, Senhor, Deus nos dá força para viver a Tua palavra. É bem verdade, meu Pai, que o caminho que leva para o céu, conforme mesmo o Senhor disse, Senhor Jesus, é um caminho apertado, é um caminho estreito que a maioria não consegue entrar, porque a pessoa tem que renunciar à cobiça da carne, à cobiça dos olhos, à soberba dessa. A pessoa tem que renunciar aos prazeres que a porta larga oferece. Senhor Jesus, nos ajuda a ver uma vida de pureza, uma vida de santidade, e nos ajuda a colocar em prática tudo o que o Senhor tem falado conosco, e nos ajuda a ser exemplo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Meu amigo, vamos viver a palavra do Senhor. Vamos viver porque os dias são maus. Os dias são maus. Muita gente morre. Talvez você está a me ver, mas nesse momento que eu estou a falar, tem pessoas que estão a morrer no leito de dor no hospital. Como nesse momento que o Espírito Santo vai me levar a pregar para você, tem pessoas que estão a ser assassinadas, pessoas que estão a ser atropeladas. Ou seja, tem muita coisa aqui. Porque o mundo, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, o mundo está sempre em movimento. Por isso, vamos parar, vamos pensar, vamos ter tempo para Deus. Não importa se é 30 minutos, o tempo livre que você tiver, tenha tempo, dedique esse tempo para Deus. Sendo assim, se você e eu, se a gente fazer isso, aprender a dedicar o nosso tempo livre para Deus, a gente irá escapar desse cálice da ira de Deus. Que Deus ele derrama, porque Deus é um Deus que se ira todos os dias contra o pecado. Que Deus não quer que o homem peque, Deus quer que o homem seja santo. Amém? Obrigado por me ouvir. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre o cálice da ira de Deus possa trazer um efeito na sua vida espiritual e leva a sério o teu relacionamento com Deus. Para de brincar, para de levar uma vida de brincadeira. Você não sabe o dia que você pode morrer na tua adolescência, na tua juventude, como você pode morrer na velhice. O dia da morte só Deus sabe. Por isso, enquanto você tem fôlego, enquanto você respira, busca a Deus e você será feliz. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa palavra tenha edificado você e espero estar com vocês até no próximo vídeo que o Espírito do Senhor irá me iluminar. Um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Tchau.